E eu quero compartilhar um texto com vocês que gerou crise no meu coração essa semana. Espero que gere crise no seu coração também. 2 Crônicas, capítulo 32, farei a leitura do versículo 1 ao versículo 8. Ultimamente, eu tenho lido muitos textos. Eu acho que na medida que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai amadurecendo e os textos, na medida que a gente vai conhecendo mais a palavra de Deus, vai gerando crise no nosso coração. E eu gosto que quando eu leio um determinado texto e a palavra de Deus gera crise no meu coração, que eu quero que gere crise no seu coração também, no sentido de fazer você pensar, de fazer você avaliar, se você é isso tudo mesmo que você pensa que é como cristão. E eu gostaria, antes de iniciar a leitura desse texto, te perguntar: você é uma pessoa fiel a Deus? Você tem certeza que você é fiel a Deus, irmão? Independentemente da situação que você estiver vivendo, você que está me ouvindo em casa, se é que está me ouvindo em casa também, né? Você é fiel a Deus, irmão? Eu sou velho de igreja. Não interessa se é velho de igreja. Eu sou pentecostal, subo no monte. Cuidado, toma o capote e desce rolando. Você é fiel a Deus? Eu faço jejum, oração, o maligno não me toca. Beleza, mas você é fiel a Deus? Eu conheço a doutrina reformada, arminiana. Eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Beleza, mas você é fiel a Deus? E esse texto fala justamente sobre fidelidade. Olha o que diz aí, 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 32, os versículos 1 ao 8, diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Até aqui. Ezequias, ele é filho do rei Acás. Se você voltar a sua Bíblia, alguns capítulos atrás, você vai ver que o pai de Ezequias, o rei Acás, só fez tudo o que era mal perante os olhos do Senhor. Quando Ezequias ele assume o trono de Judá, ele se depara com uma nação decadente em todos os sentidos, espiritualmente, infiel a Deus, uma nação pagã, cheia de ídolos. Tudo isso herança que o seu pai Acás deixou para o seu filho. Ezequias poderia muito bem seguir o caminho do seu pai, mas quando você começa a ler a história de Ezequias, o autor diz que Ezequias, ele fez o que era reto perante Deus. Ele fez reformas, irmãos, em todo o reino de Judá.
tirou os ídolos, tirou o paganismo, restabeleceu o culto ao Senhor. Por exemplo, a Páscoa, que não era celebrada desde os dias de Salomão, voltou a ser celebrada no governo de Ezequias. Ou seja, Ezequias estava sendo tremendamente abençoado por Deus. Tudo que Ezequias fazia dava certo. Mas o fato de Ezequias fazer aquilo que era reto perante os olhos do Senhor, não o impediu, ou não impediu, que um exército numeroso, extremamente numeroso, o exército da Síria, cercasse a nação de Judá e com isso colocasse a fidelidade de Ezequias à prova. Eu quero pensar com vocês, irmãos, o seguinte tema: mantenha a fidelidade em Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que se passa na sua família, você que está me ouvindo, que faz tempo que você não vem na igreja, eu não sei o que está passando no seu coração, na sua mente, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você, se você de fato é de Jesus, se você de fato foi salvo por Jesus, e crê que um dia você vai morar no céu, amém ou misericórdia? Eu e você, meus irmãos, nós precisamos manter a nossa fidelidade a Deus. Por isso que no início eu fiz essa pergunta provocativa: você é fiel a Deus realmente? Quando eu falo ser fiel a Deus, irmãos, não estou falando em vir à igreja, em dar dízimo, em participar de grupo de louvor, em talvez no futuro, quem sabe, ir para um seminário. Deus pode fazer isso, Deus pode vocacionar. Mas ser fiel a Deus, irmãos, é mais do que vir à igreja. Ser fiel a Deus é mais do que cantar no louvor. Ser fiel a Deus é mais do que ter vocação para ser um pastor de igreja. Ser fiel a Deus, irmãos, tem a ver com a nossa vida. Eu digo isso porque nós vivemos num contexto religioso, onde o que a gente mais ouve é pessoas dizerem que são fiéis a Deus. Eu sempre coloco uma interrogação: será? Será que nós somos realmente fiéis a Deus? E o rei Ezequias nos prova e nos ensina, à luz da palavra de Deus, que a nossa fidelidade a Deus, ela vai ser provada. Porque tem muitas pessoas que pensam que são fiéis a Deus, e o fato delas acharem que são fiéis a Deus, nada de ruim vai acontecer com elas, nenhum problema vai chegar na tenda delas, elas não terão problemas de saúde, não vão ter problema na família, não vão ter problema no casamento, não vão ter problema no trabalho. Quem pensa assim está enganado. Porque Ezequias foi um rei extremamente fiel a Deus. Ele revolucionou, ele reformou a história da nação de Judá. Ele fez tudo aquilo que o pai dele não fez, que era andar nos caminhos de Deus. Ele restaurou o templo do Senhor, restaurou o culto ao Senhor, quebrou todas as imagens de escultura. Mas isso não foi o suficiente para impedir que um exército inimigo ameaçasse a cidade de Jerusalém e a estabilidade da nação de Judá. Meu irmão, minha irmã, talvez o que Deus mais quer te ensinar em meio a toda essa situação que você está vivendo, e seja ela qual for, é fazer você manter a fidelidade nele. E quando eu falo manter a fidelidade em Deus, irmãos, a tempestade passando. A gente tem que ser fiel a Deus até quando a tempestade passa. Amém ou misericórdia? Tem gente que já está com o pescocinho assim, curtindo. Ó. Irmãos, o que Deus quer ensinar você, ensinar a mim, ensinar a igreja, ensinar aqueles que vão ouvir essa mensagem, que estão passando por uma situação difícil, aconteça o que acontecer, não perca a fidelidade em Deus.
Eu quero então meditar com os irmãos com este tema pelas seguintes razões. Por que nós precisamos manter a fidelidade em Deus? Primeira razão é que eu e você, irmãos, não podemos permitir que as dificuldades externas comprometa a nossa fidelidade a Deus. Olha o que diz aí o versículo 1, diz assim: depois destas coisas e desta o quê? Fidelidade. Ou seja, Ezequias vinha mantendo a fidelidade em Deus. Depois destas coisas, depois de toda a reforma que Ezequias fez, depois que ele restaurou o templo, o culto, ele acorda num dia, e a notícia do dia é: Ezequias tem uma notícia muito ruim para te dar. Fala logo, o exército da Síria está lá fora e vai nos atacar. Olha que interessante, irmãos. Imagine você, é um homem, uma mulher de Deus, procura fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, embora você reconheça que você é falho, o fato de você lutar para manter a sua fidelidade a Deus não vai te isentar de cometer pecados, de cometer erros. Mas imagine que um dia você acorda, achando que o dia vai ser maravilhoso, e a notícia que chega até você é que tem um exército que, segundo a história, estava devastando todos os reinos que via pela frente, e esse exército poderoso, que talvez você imaginava que nunca ia chegar até você, de repente está tocando o interfone, dizendo para você: abra o portão, que nós vamos entrar. O que você vai fazer numa hora dessa? Porque se você ler a história e estudar a história, você vai perceber que Ezequias, humanamente falando, não tinha condições alguma de combater o exército do rei da Síria. Era uma luta perdida. Mas você entregar os pontos, só porque o rei de uma outra nação, que vem devastando outras nações, agora ameaça de destruir, o que você vai fazer, irmãos? Você não tem um exército forte, você não tem arma suficiente, você não tem defesa suficiente, porque quando você lê que ele restaurou os muros, isso significa que o pai de Ezequias lá atrás quase destruiu a cidade de Jerusalém, quase destruiu a nação de Judá. Ou seja, a cidade ainda não estava restaurada por completa, existia trabalho e muito trabalho a ser feito, mas agora o exército inimigo está lá fora. E de repente, não o exército, mas de repente você tem procurado manter sua fidelidade a Deus, vindo na igreja, sendo uma boa esposa, sendo um bom marido, sendo um bom patrão, atuando em alguma área, acreditando que as coisas vão melhorar. E de repente, você se depara com um exército que não tem como você lutar contra, irmãos. E o pior é que o problema está persistindo. O problema não vai embora. Mas se você observar o texto, mesmo com o exército do lado de fora, Ezequias, irmãos, ele mantém o seu compromisso com Deus, a sua fidelidade a Deus. Diz aí o versículo 3, que ele resolveu, de acordo com os seus príncipes, os seus homens valentes, tapar as fontes das águas. Olha que estratégia maravilhosa. Eu acredito que o pessoal estava desesperado, perdido, desorientado, talvez cobrando Ezequias. Mas o mais importante para Ezequias era manter a fidelidade dele a Deus. Portanto, meus irmãos, não permita que os problemas ou as dificuldades externas comprometa a tua fidelidade a Deus. E aqui eu falo como pastor de púlpito, infelizmente, e eu falo isso com muita tristeza no coração, é que muitos irmãos, por causa dos problemas que elas estão vivendo, elas estão permitindo que a fidelidade a Deus, o que elas dizem ter a Deus, dizem ter em Deus,
seja comprometida. E eu ouso dizer que a fidelidade de muitos irmãos estão severamente comprometidas por causa desses problemas externos que elas estão vivendo. Problemas no casamento, problemas financeiros, problemas da saúde, problemas dos mais diversos. Essas coisas aos poucos estão minando a fidelidade que essas pessoas diziam ter em Deus. Não permita, meu irmão. Se tem algo que eu e você devemos zelar, é pela nossa fidelidade a Deus. E nós não podemos esquecer que Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, por situações que tenderiam e que podem comprometer e prejudicar a nossa fidelidade a Ele. Não é que você deixou de ter fé. Essas coisas estão acontecendo com você, não é porque você pecou em alguma área. Ezequias estava sendo fiel a Deus, mas a fidelidade de Ezequias a Deus não podia ser comprometida por uma ameaça de guerra. E sejamos honestos, irmãos, todos os dias acontece alguma coisa para querer comprometer a nossa fidelidade a Deus. Acontece ou não acontece? Talvez antes de você vir para o culto, talvez um curso essa semana, talvez ao longo desse mês. E a gente não percebe que as coisas estão acontecendo. Nós achamos que uma vez com Deus tudo vai ser maravilha. Não vai ser, irmão. Você pode fazer a melhor obra de Deus, mas um dia você vai acordar e vai estar o exército lá fora te esperando para te causar dano, medo, angústia. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não permita que as dificuldades externas comprometam a tua fidelidade a Deus. E se você está precisando de ajuda, eu estava conversando isso com o Léo, né? Eu falei para o Léo, sabe o que é difícil hoje na missão de pastor? É que às vezes você vai ligar para uma pessoa, você manda uma mensagem para uma pessoa com o intuito de querer ajudar, e você não vê abertura. As pessoas estão sofrendo, estão chorando, e elas não dão abertura. O que Ezequias fez? Ele chamou os seus príncipes. Gente, eu não posso resolver isso aqui sozinho, não. A gente não tem arma, qual que é a melhor estratégia? Primeiro passo, vamos fechar os açudes. E tem gente achando que pode vencer guerra sozinho, irmãos. Você não vai conseguir. Deus te deu um corpo, Deus te deu uma igreja, Deus te deu irmãos em Cristo para você chorar. E de repente você está dando de beber para o inimigo, e está ignorando os irmãos para chorar com você, achando que, igual eu ouvi uma vez uma pessoa, para que eu vou ficar falando, não vai ajudar em nada. Irmãos, que isso? Está repreendido esse pensamento satânico, isso não procede de Deus, não. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram. Imagine se Ezequias fosse um rei orgulhoso, eu resolvo isso sozinho. A nação de Judá tinha sido devastada, destruída. Muitas vezes, irmãos, é necessário a gente tirar a coroa da cabeça, colocar na mesa, e ser como aqueles 24 anciãos lá do Apocalipse. O que aqueles 24 anciãos fizeram? Eles tiraram as suas coroas e se curvaram diante de Deus. Portanto, meu irmão, dê abertura, fale com pessoas que podem te ajudar. Não permita que esse problema comprometa a tua fidelidade a Deus, porque às vezes Deus pode estar usando uma pessoa para te ajudar e você está rejeitando a ajuda de Deus, porque você acha que consegue, que você é forte, que você tem experiência. Eu fico imaginando quando Jesus falou com Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, aí Jesus ressuscita, a primeira pessoa que Jesus encontra é Pedro, e Jesus pergunta para Pedro, Pedro, e aí? E Pedro chega numa conclusão, Deus, você sabe todas as coisas. Aí o que Jesus fala para Pedro? Vai se converter. Está lá, irmãos. Tu, quando te converteres, fortalece teu irmão. De repente, essa mensagem que Deus tem para falar para algumas pessoas, você precisa se converter para fortalecer os teus irmãos. Talvez o pastor precise se converter. Talvez a igreja precise se converter. Talvez a sua família precise se converter.
Mas não permita, meu irmão, minha irmã, que os problemas externos ou as dificuldades externas comprometa a tua fidelidade a Deus. Uma segunda lição que Deus nos ensina é a seguinte: não permitas que as dificuldades externas te impeçam de manter o ânimo para se fortalecer. Olha o que diz aí o versículo 5 e 6, diz assim, só o 5, diz assim: ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Olha, talvez já era projeto de Ezequias restaurar o muro, mas de repente ele se viu com uma situação urgente. Nós não sabemos o tamanho do estrago que estava o muro, mas ele pensou: nós não podemos dar abertura para o inimigo, mas a obra é grande, como que a gente vai terminar isso? A Bíblia diz que ele recobrou ânimo. Sabe qual que é a tendência da dificuldade, irmãos? É extrair de nós, é tirar de nós todo o ânimo. Sabe por que muitas vezes a gente não está conseguindo combater o inimigo, superar a dificuldade? Porque além da gente, ou de algumas pessoas, permitirem que a sua fidelidade a Deus seja comprometida, elas também estão permitindo que as dificuldades tire delas todo o ânimo. E a gente pode ver evidência disso, quando a pessoa começa a ficar cabisbaixa, desanimada, meia deprê, pessimista. E é interessante que quando você pensa no Novo Testamento, Jesus fala assim, ó: no mundo passareis por... O que vem logo depois disso, irmãos? Tende bom ânimo. Irmãos, não adianta esperar milagre acontecer. O que você precisa, o que nós precisamos é termos ânimo diante desses problemas externos que estão surgindo para minar nossa fé, para minar nossa força, para minar nossa saúde. A razão do porquê muitos irmãos em Cristo estão trancados nas suas casas, usando o frio como desculpa, por exemplo, para não vir para o culto, não é por causa do frio, não é por causa do resfriado. Alguns realmente é por causa disso, estão em quadros críticos, mas a maioria, irmãos, é porque perdeu o ânimo. E quando você perde o ânimo, irmãos, acabou. Quando você perde a coragem, quando você permite que os problemas aos poucos comecem a te enfraquecer. A Bíblia nos ensina que quando Ezequias viu o exército, ele recobrou ânimo, vírgula, eu gosto muito dessa palavra, restaurou todo o muro. Se Ezequias não tivesse ânimo, ele não iria animar as outras pessoas para colocarem a mão no arado e assim terminar o muro para se protegerem melhor do inimigo. E a minha oração, irmãos, é que se houver alguém entre nós aqui que esteja sem ânimo, que em nome de Jesus, Deus restaure o teu ânimo. Se tiver alguém aqui sem força, a minha oração em nome de Jesus é que Deus restaure a sua força. E não adianta cobrar a igreja, falar que pastor não te visita, que ninguém... Irmão, se você não estiver animado, não adianta. Não adianta pastor te visitar, irmão orar por você. Se você perdeu o ânimo, irmãos, a tendência do muro é cair. Vocês lembram lá quando Neemias estava tentando restaurar o muro? O que ele falou? A alegria do Senhor é a nossa força. Aí você vai conversar com o povo, Robertinho, o povo está emburrado. Bom dia o quê? Que ânimo é esse, gente? Paz do Senhor, que paz do Senhor, que nada. Mas que ânimo é esse? Está deixando os problemas externos consumir a pessoa, adoecer psicologicamente, adoecer espiritualmente. E os muros continuam quebrados
o inimigo continua do lado de fora, ameaçando invadir a cidade a qualquer momento. Então não permita, meu irmão, minha irmã, que os problemas externos te impeçam de manter o ânimo. Jesus disse: tem de bom ânimo. Isso é um mandamento, tem de bom ânimo. Não adianta tomar melatonina, não adianta, irmãos, fazer terapia, se você perdeu o ânimo, exceto em casos em que o médico dá prescrição médica, você toma, mas fora isso, irmão, já era. Tenha bom ânimo para vencer essa adversidade, se fortaleça, recupere a sua força, fala: Senhor, vivifica a minha fé. E a última lição que esse texto nos dá, irmãos, está nos versículos 7 e 8, que eu gosto muito, que diz assim: sede fortes e corajosos, não temais. Olha que interessante: nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Com o rei da Síria está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, olha que interessante, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aí diz aí a conclusão: o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Irmãos, Ezequias tinha tudo para falar: meu Deus, estou perdido, e agora? Essa situação, vamos levantar a bandeirinha branca. Mas ele olha para aquela situação e fala: não posso deixar essa situação comprometer minha fidelidade a Deus. Eu não posso deixar essa situação tirar o meu ânimo. E agora eu tenho que falar com o povo. Gente, o seguinte, de fato, o rei da Síria é poderoso. O rei da Síria, por onde ele passou, ele causou devastação. O exército do rei da Síria é assombroso, é assustador. Nós não podemos lutar contra o inimigo. Mas eles não têm o que nós temos. Eles têm os melhores guerreiros, as melhores armas, a melhor estratégia. Talvez eles sabem como invadir a cidade de Judá ou a cidade de Jerusalém a qualquer momento. Mas eu quero lembrá-los que nós temos o Senhor do nosso lado. E Deus vai nos ajudar. Irmãos, em nome de Jesus, você crê que Deus está do seu lado? Você crê que Deus vai te ajudar nessa situação? Ou você vai deixar esse exército inimigo te causar medo, pânico, a ponto de você deixar de ser fiel a Deus? E se você continuar lendo a história, irmãos, lá no versículo 21, até o versículo 23, fala que Deus enviou um anjo que destruiu o exército da Síria. Irmãos, os soldados da nação de Judá não fizeram nada. A única coisa que eles fizeram foram orar. Mas em nenhum momento eles perderam a fidelidade a Deus. E eu confesso, meus irmãos, que eu tenho, e talvez você também tenha, eu tenho muito medo de deixar de ser fiel a Deus por causa de circunstâncias temporais, terrenas, passageiras, transitórias. O apóstolo Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais. Essa situação que você está vivendo é temporal. Por isso você precisa manter a sua fidelidade a Deus, em Deus, por mais difícil que seja. E você precisa crer como Ezequias creu naquela época.
que conosco, do nosso lado, está o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Deus não somente nos ajuda, mas Ele também luta as nossas guerras, não do nosso jeito, não da nossa maneira, não como queremos, mas do jeito dEle. Mas às vezes Deus está falando conosco, está dando todos os sinais, e a gente está lá no mundo da lua, está lá longe. Aí eu lembro do Salmo 81, quando Deus diz: ah, como eu queria que o meu povo me escutasse. Eu de pronto lhes abateria o inimigo, e eles comeriam o melhor da terra. Mas o meu povo não quis me escutar. Então deixei eles andar na dureza de seus corações. Irmãos, Deus tem falado conosco através do louvor, através de oração, através de escola dominical. Você liga o rádio, Deus está falando. Você lê a Bíblia, Deus está falando. Todo dia uma mensagem chega no WhatsApp. É como se Deus estivesse dizendo para nós: eu estou cuidando de você. Você não precisa ir para o monte, você não precisa jejuar, você não precisa fazer nada, nem prometer nada. O que você precisa é manter a fidelidade a mim. Lá em Eclesiastes 5, Deus fala que nós devemos ter cuidado para não fazer votos precipitados. Deus não quer voto, promessa, vela, nada disso. Ele quer a minha e a sua fidelidade. Deus não quer que depois, se essa situação passar, eu vou fazer isso. Não, você não precisa fazer isso. Você precisa manter a sua fidelidade em Deus. Eu preciso. Porque Ele vai nos ajudar. Ele está nos ajudando. Ele está conosco quando? Todos os dias. E como foi dito no momento de louvor, e assim será até a consumação dos séculos. Portanto, feche teus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nos ensine a manter a fidelidade em Ti, ó Deus. Muitas vezes a nossa vida se assemelha à de Ezequias, mas com aspectos totalmente diferentes. A sensação que temos é que tem um exército inimigo feroz, cercando a nossa cidade, cercando a nossa vida, a nossa casa, nosso casamento, nos atacando de todos os lados, de todas as maneiras. Mas ensina-nos, ó Deus, a manter a fidelidade no Senhor, não permitindo que esses problemas externos comprometam o nosso relacionamento contigo, roube o nosso ânimo e nos impeça de crer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Estes 2 últimos versículos, ó Deus, nos ensina a não deixar com que os problemas externos prejudique a nossa fé no Senhor. Porque tudo, Pai, é temporal nessa vida. Os problemas são temporais, as doenças, as crises, sejam elas quais forem. Mas nos ensine a manter a fé no Senhor em toda e qualquer circunstância. Em nome de Jesus. E se houver entre nós alguém que já esteja com a fidelidade delas ao Senhor comprometida, se houver entre nós alguém que esteja sem ânimo, ou cuja fé já foi prejudicada, em nome de Jesus, nós oramos para que haja restauração sobre essas pessoas, para que essas pessoas creiam que o Senhor está do lado delas, e que o Senhor irá ajudá-las, não porque merecem, mas porque o Senhor é bom, e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor irá ajudá-las e ajudar cada um de nós a vencer esse exército inimigo, ó Pai. Nos ensine tão somente a descansarmos e a confiarmos no Senhor, a mantermos a nossa fidelidade no Senhor, independentemente do que está acontecendo ao nosso redor, ó Deus. Nós não queremos ser influenciados pelos problemas externos. Preserve casamentos aqui, ó Deus.
preserve famílias, saúde, finanças, preserve o teu povo que clama a ti, ó Deus. Visite aqueles irmãos que porventura estão desanimados e que há muito tempo têm deixado de participar do culto por causa desses problemas externos que eles estão vivendo. Desperte também os nossos corações, ó Deus, para procurar ajuda, para pedir oração, e tire de nós todo orgulho, toda prepotência, toda vaidade, e nos ensine a descansar no Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado todos os dias. Tenha misericórdia de nós, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.